Olá pessoal, Cássio Ferreira. Hoje nós vamos falar no nosso canal Tudo Mastigado sobre corrente elétrica, beleza? Então na aulinha de hoje você vai entender a primeira lei de Ohm, circuito em série, circuito em paralelo, a relação de energia e potência. Então vem comigo, nós vamos começar entendendo a eletricidade através de uma questão. Bora lá? Olha aí, na nossa primeira questão que está no nosso material, diz bem assim, ó. Uma corrente elétrica que flui em um condutor tem um valor igual a 5 amperes. Pode-se então afirmar que a carga que passa numa secção reta do condutor é D. Beleza? Então, moçada, olha só comigo. Qual é o conceito que esta questão e as demais questões vão trabalhar com você, né, sobre a corrente elétrica? Corrente elétrica é quando eu tenho um fluxo ordenado de elétrons saindo de determinado ponto de um condutor a outro. Quando esse fluxo de elétrons ordenados atravessa um condutor, nós falamos que ele está aqui, ó, sobre uma diferença de potencial. É a nossa tensão. Essa diferença, eu tenho que lembrar que a variação da carga, quer dizer, o número de elétrons vezes a carga elementar do elétron, que é o Coulomb. Então, eu lembro aqui, ó, que o nosso Czinho vem de Coulomb, o nosso Coulomb. Okay. Ohm diz o seguinte, que quando eu tenho um circuito elétrico, quando eu tenho um fio, quando eu tenho um equipamento ligado sobre uma diferença de potencial, então, ele falou o seguinte, quando eu tenho uma resistência, e aí você vai ligar aqui comigo, resistência é tudo aquilo que nós estamos trabalhando como circuito. Então, eu posso ter várias resistências. Eu tenho uma resistência no chuveiro elétrico, aonde a energia consumida se transforma em calor. Eu tenho resistências para dividir corrente, para dividir potencial. A gente vai trabalhar em cima disso. Mas Ohm estabelece o seguinte, que quando eu tenho um resistor, a sua resistividade, o seu componente, vai controlar a quantidade de corrente que atravessa, né, este componente. Então, se eu tenho uma corrente que vai atravessar uma resistência, nos polos dessa resistência, eu tenho uma DDP. Eu tenho uma DDP. Em microampere, é 10 a menos 6 amperes. Ok? Toda vez que nós estivermos trabalhando a primeira luz, então eu vou ter sempre o símbolo do Ohm à frente. Então quer dizer que isso aqui para mim, ó, o meu amperes é a corrente que está nesse caso. Então esse me lembra U, esse me lembra R e esse me lembra a corrente elétrica. Beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre resistências em série e resistências em paralelo. Me espera aí que eu já volto. Beleza? Um abraço.
Boa tarde, vamos lá? Agora a gente vai falar o seguinte, nós vamos falar de corrente elétrica em circuitos em séries e paralelo. Vamos diferenciar um do outro, vamos começar numa questão para você perceber que nem sempre é um bicho de 7 cabeças. Vem comigo? Olha lá. Abaixo temos esquematizado uma associação de resistências. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, nós temos ali um circuito com 6 resistências, ok? Com 6 resistências. E ele quer saber a resistência equivalente. Você vai lembrar comigo o seguinte, Cássio, o que é resistência equivalente? Resistência equivalente é trocar todas elas por uma única. Resistência equivalente, troco todas por uma única. Um circuito, como o nosso aqui, eu vou analisar da seguinte maneira. Antes de falar de série paralelo, eu vou pensar como um encanamento. Olha, se eu tenho ponto A e B, quer dizer que entre A e B existe uma diferença de potencial. Se tem uma diferença de potencial, a corrente vai sair aqui pelo ponto A para chegar ao ponto B. Então, eu chamo isso aqui de corrente total. Tranquilo? Quando essa corrente passa por essa resistência, olha comigo. Primeira lei de Ohm. Toda vez que uma corrente passa por uma resistência, tenho DDP. Beleza, eu teria uma DDP, uma ali. Do lado de cá, a corrente vai encontrar 2 caminhos. Este caminho eu chamo de nó. Nó é um caminho, é uma ramificação, é um ponto, onde eu tenho 3 ou mais ligações. Então, olha, sempre 1, 2, 3. Olha só, aqui não é um nó, porque eu tenho um ramo, 2 raminhos, um resistor ligado ao outro. Tudo bem? Quer dizer, então, que essa corrente I, que está chegando nesse ponto, vai se dividir em 2, corrente 2, corrente I1. Tranquilo? Corrente I1, corrente I2. Vamos lá agora identificar. Quem está passando aqui, é a corrente I2. Perceba que a corrente 2 se dividiu no nó entre a corrente total e novamente aqui embaixo passa a ser a corrente I total. Você deve estar pensando comigo e está certo. Cássio. I total é a soma de I1 mais I2. Isso. Essa é a primeira lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que o deixam. Então, se entrou I total, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que deixam esse nó. Tranquilo? Já desmembrei todo o meu circuito, sem precisar saber o que é série e o que é paralelo. Agora nós vamos fazer uma substituição. E aí sim, vem aqui comigo. O que é um circuito em série? O que é um circuito em paralelo? Um circuito em série é quando eu tenho uma resistência ligada na outra, bracinho dado com a outra. Olha, R1 está diretamente a R2 e R2 está diretamente a R3. Então, neste caso, a corrente que passa por R1 é a mesma que passa por R2, a mesma que passa por R3. Um circuito em série há uma divisão da DDP. Por quê? Primeira lei de Ohm, R vezes I. Tenho corrente e resistência, tenho DDP. U1. Tenho corrente, tenho resistência, tenho DDP. U2. Tenho corrente, tenho resistência, tenho DDP. U3. Quer dizer que entre os pontos A e B, eu tenho uma divisão da DDP, mas a corrente é a mesma. Neste meu caso aqui, moçada, a DDP de A para B, a DDP de A para B seria
a soma de 1, o 2, mais o 3. E a corrente é a mesma para todos. Circuito em paralelo. Circuito em paralelo é quando eu tenho 2 ou mais resistores ligados ao mesmo ponto. Perceba, o resistor R1 está ligado no ponto A, está ligado no ponto B. O resistor R2 está ligado no ponto A, está ligado no ponto B. Então, esse está entre A e B, e esse também vai estar entre A e B. Tranquilo? Neste caso, eu falo o seguinte, que há uma divisão da corrente. Olha o nosso exercício. Tem paralelo aqui? Tem. Tem série aqui? Também. Olha só comigo. A corrente que passa em um é a mesma que passa em todos. Ó. I2 passa nesse, I2 passa nesse, I2 passa nesse. Quer dizer que um homem, 3 homens e 6, essas 3 resistências estão em série. A corrente que passa por um, passa por todos. Percebeu que quando você divide a corrente, já desenha ali no circuito, e é importante colocar o desenho, já matou que o circuito está em série? Quando eu fizer a equivalência, eu vou perceber que I1 e I2 é uma divisão. Se eu tenho uma divisão de corrente, quer dizer que eu tenho um circuito em paralelo. Num circuito em paralelo, eu vou lembrar o seguinte, que a DDP é a mesma. Olha, a DDP entre A e B é U. A DDP entre A e B é U. Todos dois possuem a mesma DDP. Na nossa residência, a DDP é em paralelo. Você vai ligar um aparelho na tomada, um aparelho na outra tomada. Todas as tomadas são ligadas em 220. Eu não sei qual é a tensão aí na sua cidade, mas toda tomada lá é 220, 2 públicos, né? Tem, ó, fase neutra, paralelo. Percebeu? Paralelo. Se um circuito fosse em série numa residência, toda vez que eu ligasse um aparelho, teria que aumentar a diferença de potencial. E não é esse caso. Eu não tenho que aumentar a diferença de potencial. Então, como eu vou fazer a equivalência? Se um circuito é em série, o resistor equivalente, aquele que substitui, é a soma das resistências. Então, você vem aqui, soma as resistências. Se um circuito é em paralelo, tem 2 maneiras. Você pode fazer resistência equivalente, o produto pela soma, R1 mais R2. Ou, se são vários resistores, você vai fazer a soma do inverso. 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e quantos resistores você tiver. E quantos resistores você tiver. Ok? Essa é a relação de equivalência. No nosso caso, vamos lá. 1, 3 e 6. Quer dizer que esses 3 amiguinhos aqui, ó, estão representando um circuito em série. Então, você vai tirar esses 3 e vai colocar uma nova resistência no lugar. Perceba, você não vai mexer com 0,5, você não vai mexer com 2,5 e não vai mexer com 1 ohm. Tá aqui os seus pontos A e B. Mas, no lugar desses 3, vai botar um novo. Qual é essa nova resistência equivalente? 1 mais 3 mais 6. Resistência equivalente seria 10. Então, apaga todo mundo aqui, chama todo mundo e, ó, 10 ohms. Ele é o equivalente a essas 3 resistências. No seu desenho, continua a corrente total
e a corrente agora ainda se divide. Cássio, a corrente está dividindo. E quando eu enxergo aqui, ó, eu estou vendo nó. Olha, eu estou vendo aqui um ponto C e aqui um ponto D. C, ramificação para esses três, e D, ramificação para esses três componentes aqui. Posso fazer assim? Pode. De cara, você tem que ter o seguinte, tem uma regrinha que é bem clara. Toda vez que você está fazendo um circuito elétrico, se você resolver uma série, vai cair um paralelo. Se você resolver um paralelo, vai cair um série. Tem lógica nisso, entende? Toda vez que você estiver resolvendo, olha só comigo. Acabei de resolver uma série. O que caiu? Um paralelo. Está todo mundo em paralelo? Não. Olha, quem está entre C e D são esses dois amiguinhos. Então, esses dois aqui eu vou fazer a equivalência deles. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir esses dois amiguinhos. Como resolver essa resistência equivalente aqui? Resistência equivalente, produto pela soma. Então, vai ficar 2,5 vezes 10, né? 2,5 mais 10. 2,5 vezes 10, 25. 2,5 mais 10, 12,5. 25 por 12,5, moçada, faz aí 2 ohms. Esta é a resistência que equivale a C e D. Vai sair essas duas. E olha lá comigo. Não mexi com 0,5 ohms. Continua ele aqui. Vou tirar essas duas agora. E ao tirar as duas, quem entra no lugar? 2 ohms. E aí eu vou lá, ó. 2 ohms no lugar. Não mexi com a última. 1 ohm. O meu circuito agora passa a ser um circuito em série. Lembra? Resolvi série, caiu paralelo. Resolvi paralelo, série. É isso, é isso, é isso. Como eu vou resolver, então? A resistência equivalente agora é a soma. Então, é 1 mais 2 mais 0,5. 3,5 ohms. Esta é a nossa resistência equivalente. Vamos na alternativa? Vamos lá comigo. Então, qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Nessa questão, a gente desmembrou o que é uma relação série paralela. Não é isso? Então, tem que lembrar que nas extremidades ali, ó, 1, 3 e 6 estavam em série. Resolvi uma série, cai um paralelo. Faz a lápis, vai apagando e colocando no lugar. Vai apagando e colocando no lugar. Nossa resposta é a letra B. Tranquilo? Vamos na próxima questão. Enquanto você está lendo a próxima questão aí, eu vou apagar o quadro. Vamos lá, vem comigo. Eu convido você a fazer bastante exercício sobre essa questão de série paralelo. Assista o vídeo novamente, refaça a questão. É extremamente importante. Desenhou uma vez, desenhou pela segunda, na terceira vez morre tudo. E lembrar os conceitos. Essa nossa próxima questão vai lembrar para nós os conceitos de série e paralelo. Então vamos lá comigo. Nessa próxima questão aí, ó, que é a questão número 8, tudo bem? Você vai fazer ela comigo. Diz o seguinte: no circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R em ohms é igual. Então, nós temos duas resistências que estão em paralelo, com uma em série. Vou desenhar o circuito para você entender comigo. Ele lá em cima, ele bota o resistor R1, tá ele aqui, ó, R1. Logo abaixo, coloca para você o R2, tá ele aqui. Então tem o R1, R2. Saindo de R2, uma corrente
I2 de 0,3 amperes, entrando um circuito, uma resistência em série. R, que ele não sabe o nome, tudo bem? Com uma DDP de 6 volts em cima de R. Este é o nosso circuito, está ali ó, sendo trabalhado para nós com uma DDP aqui embaixo, né? Um gerador aqui. Tranquilo? Como vai resolver essa questão? Ele diz o seguinte, você sabe de uma coisa, que R2 é 3 vezes R1. Vamos ler de novo? Olha lá, ó. No circuito representado no esquema a seguir, a resistência R2 é igual ao triplo da resistência R1. O valor do resistor R em ohms é igual a... Tudo é lei de Ohm. Esse circuito, do lado de cá, ó, está em paralelo. Concorda comigo? Se tem uma corrente 2 aqui, tem uma corrente I1. Qual é a característica de um circuito em paralelo? A DDP. A DDP que está em cima desses dois aqui, que eu desconheço, é U, mas eu sei que é a mesma. Então, ó, para a resistência R1, vou fazer ela, a DDP seria R1 vezes I1. R1 vezes I1. Para a resistência R2, a DDP seria R2 vezes I1. Só que, meus amados, olha só. R2 é 3R1. Então, U, 3R1 vezes I1. Esse U é o mesmo deste. Porque eu estou num circuito em paralelo. É aqui que entra a importância da teoria. Circuito em série. A DDP se divide nas resistências. Circuito em paralelo. A DDP é a mesma. Essa questão você mata desta maneira. Venha comigo, a gente vai desmembrar toda essa etapa conosco. Não é só matar a questão, é entender a eletricidade. I1 com I2 vai me dar aqui, ó, o I total. Cássio, já aprendi. I total é I1 mais I2. Exatamente. Bora lá. R1, R2 paralelo, mesmo DDP. Venho aqui e vou igualar. R1, I1, igual a 3R1 vezes I2. Teorema de Jason, R1 de um lado, R1 do outro. I1 eu quero saber, tá ali I1. 3 vezes I2. Olha só, I1 é 3 vezes I2. É uma relação proporcional, né? Então, I1 vai ser 3 vezes 0,3 amperes. Olha, o valor de I2 é 0,3 amperes. Então, I1 vai dar 0,9 amperes. Matei o valor de I1? Sim, matei o valor de I1. Quem está vindo para esse circuito? I total. I total é I1 mais I2. I total, I1, 0,9, mais I2, que é quanto, moçada? 0,3. I total vai ser 1,2 amperes. De boa comigo? Vamos voltar? Quer dar uma olhada? Olha lá na questão. Vem comigo na questão. Olha só. Percebe que ele diz o circuito R2 é o triplo de R1. Fizemos lá. O valor do resistor R em ohms é igual a... Moçada, perceba a simplicidade. Às vezes a gente quer sair correndo e não é nada disso. Tranquilo? Voltou para o quadro. Olha o desenho. É o mesmo, só troquei por um arranhãozinho. Corrente dividiu, vai chegar no nó. Se vai chegar no nó, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das que o deixam. I total 1,2. Quem está vendo aqui? 1,2. Agora sim. U, R, I. Entende por que a lei de Ohm é muito importante? Quem é o U? 6 volts. Quem é o R? Quero saber.
Quem é a corrente? 1,2. Tranquilo? Ela é a minha corrente. Resistência, 6 dividido por 1,2. 6 dividido por 1,2 é o valor da minha corrente. Olha, temos um circuito. Nesse circuito, a corrente se juntou. Quando vem para cá, eu tenho que entender o seguinte, que essa corrente vezes essa resistência tem que dar essa DDP. Tranquilo? Então, quando eu pego 6 dividido por 1,2 e vou analisar as alternativas, olha as alternativas comigo lá, para você perceber, professor, tem hora que eu não tenho condição, tomei na dúvida da divisão. Vai lá comigo. Olha as alternativas. Letra A, 20, B, 10, C, 5, 3,6, 1,8. Matou comigo? Matou? Olha só. 6 dividido por 1,2, 5 ohms. 5 vezes 1,2, 6 volts. Um abraço, até a próxima aula, onde vamos falar de potência e energia elétrica